Como já vimos nesta semana, o negócio de Deus é salvar os seres humanos, é restaurar o relacionamento proposto inicialmente quando da criação. O título de hoje é um verbo no imperativo, venha. Mas esse verbo no imperativo pode ser uma ordem, uma determinação de força ou um convite, um apelo amoroso. Venha. Vejamos alguns textos que expressam o chamado de Jesus ou um convite, força ou amor. Chamado ou convite, ordem ou convite, força ou amor. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja, irmãos, esse texto de Mateus, do Senhor Jesus, não é uma ordem, mas um convite amoroso. Vejamos ainda outro texto agora, Isaías 55, versos 1 a 3, um texto do Velho Testamento. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Veja o Senhor Deus falando ao profeta, falando por meio do profeta Isaías. Venham, comprem sem ter dinheiro, bebam a água que satisfaz, comam a comida que satisfaz. Vou fazer uma aliança perpétua, vou ter misericórdia de vocês. Isso não é uma ordem, irmãos, isso é um convite, um amorável convite de Deus para o seu povo. Mais ainda, João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o restaurarei no último dia. Esse texto de João está falando aqui que quem traz para o Senhor é o Espírito Santo. Quem traz para um relacionamento com o Senhor é o Espírito Santo. Portanto, não é uma ordem, não é uma imposição, mas é um carinhoso convite. Esses textos da Bíblia contêm o amoroso convite do Senhor para que o aceitemos como Salvador, para que tenhamos um relacionamento com Ele. Veja um parágrafo da nossa lição. O Espírito Santo deseja atrair-nos a Jesus hoje. Cristo convida para ir a Ele e permanecer nele, hoje e todos os dias até a sua volta. Quando você responde a esse chamado, com o coração sensível e a mente rendida, encontrará paz. Você sabe que, por mais indigno que se sinta, Ele o ressuscitará no último dia, mesmo que você morra. Jesus promete: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Precisamos sentir a urgência de cooperar com o Espírito Santo para chamar outras pessoas a um relacionamento salvador com Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: venha. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. A água da vida, a mesma que está lá, venha, que você vai, vinde às águas, vós que não tem dinheiro, comprai e comei. As águas da vida, a água da vida eterna que o Senhor quer nos dar. O convite é gratuito, oferecido pela graça. Quando recebemos Jesus em nossa vida e o amamos de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, nossa história, aqui e agora, aqui e na eternidade, é transformada para sempre. Bem, mas Jesus diz que vem sem demora. Olha, irmãos, faz 2000 anos que ele falou isso. Como é essa história do sem demora, se já está demorando 2 milênios? E gerações passaram e o Senhor Jesus Cristo ainda não vem. Enquanto Jesus nos convida a ir a Ele, as últimas palavras da Bíblia garantem: certamente venho sem demora,
E nós respondemos, amém, vem Senhor Jesus, Maranata. Apocalipse 22, 20. Mas como é isso? Qual é essa brevidade? Veja, irmãos, do nosso ponto de vista, quando fecharmos os olhos na morte, o próximo instante será a volta de Cristo. E considerando tão rápido a vida passa, Jesus virá para nós sem demora. Talvez nosso primeiro pensamento na ressurreição seja: Senhor, afinal, a tua volta foi mesmo muito breve. Quando nós falamos que faz 2000 anos que Jesus falou que vinha sem demora, mas ele ainda não veio, portanto está demorando, nós estamos falando no sentido da humanidade, de todos os seres humanos. Mas para cada ser humano que viveu nesse tempo, o Senhor Jesus veio sem demora. Vem sem demora. Porque a partir da morte, a partir de quando os crentes descansam no Senhor, eles aguardam inconscientemente a volta do Senhor Jesus. O próximo momento será o Senhor Jesus. Vamos ver, irmãos, o meu exemplo. Eu tenho 76 anos. Quantos anos mais eu vou viver? Bom, se o Senhor for muito bondoso comigo, quem sabe 15, 20 anos. Daí, se o Senhor não veio ainda nesse tempo, eu vou descansar. Portanto, vou descansar, aguardar o Senhor Jesus até que ele volte. Mas aguardar quanto tempo? Esse sem demora. Esse sem demora são os meus próximos anos, porque o tempo na morte, o tempo no descanso da morte não conta. Então é sem demora mesmo. É em 15 ou 20 anos o Senhor Jesus vai voltar para mim. Isso se não acontecer nada, se eu não tiver uma doença ou se eu não sofrer um acidente. E daí o Senhor Jesus vem sem demora, nesse sentido, imediatamente. Portanto, irmãos, nós devemos, a Bíblia quando diz sem demora, ela fala sem demora para cada pessoa, para cada ser humano. Senhor, afinal a tua volta foi muito breve mesmo, é o que vamos dizer quando ressuscitarmos na volta do Senhor Jesus. Ao longo da história, milhões de crentes já descansaram no Senhor. Para estes, Jesus já voltou sem demora. Estão aguardando o dia da ressurreição. É verdade, agora vemos como espelho de maneira imperfeita, mas naquele dia veremos a Jesus face a face. Não desanime na espera, mantenha esse anseio vibrante com fé e confiança no amor e na bondade de Deus. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Nossa lição traz um apelo para cada um de nós. Ore agora mesmo pedindo uma fé que persevera. Fé que o leva a entregar-se completamente àquele que morreu por você e àquele que em breve virá buscar. Sabe, irmãos, devemos crer na palavra bíblica, na palavra da Bíblia, na Santa Escritura. O Senhor disse que vai voltar breve e ele vai voltar breve mesmo. Faz 2000 anos, mas para cada um ele volta breve. O que são os anos que eu espero até descansar diante da eternidade? O Senhor volta breve, o Senhor vai voltar em breve para cada um de nós. Ou vai voltar em breve para cada um de nós quando descansarmos o sono da morte, ou vai voltar em breve no aspecto escatológico, no final dos tempos, os quais estamos vivendo, já estamos vivendo no final dos tempos. Portanto, irmãos, fiquemos atentos, fiquemos perseverantes, mantenhamos a nossa fé, porque o Senhor Jesus em breve virá.